não ia conseguir mesmo. Mas hoje, então, vamos para o capítulo 6, se eu não me engano, né? O último foi o capítulo 5, que foi quando ele conheceu Lísias, que é o enfermeiro, né, que cuida dele. E no capítulo anterior, falou bastante sobre as várias pessoas que chegam no mundo espiritual numas condições parecidas com a do André Luiz, né? De pessoas que prejudicaram a própria vida por abusos e tudo mais e chegam lá na condição bem ruim, né? E sem imaginar o que poderia acontecer. Então esse foi o capítulo do Lísias chegando aí a conhecer. O Lísias vai ser um grande amigo do André Luiz dali para frente, né? E aí o capítulo 6 hoje é um capítulo que se chama Precioso Aviso. E é um capítulo que ele é uma lição para o resto da nossa vida. Porque a gente, sem perceber, faz muito do que a gente vai ver hoje nesse capítulo e a gente não tem noção do quanto isso prejudica a nossa vida e o alerta é realmente esse hoje. Então vamos lá. Eu vou começar e vocês podem me interromper o tempo que for aí para perguntar ou para falar alguma coisa se achar necessário. Então vamos começar o capítulo 6, Precioso Aviso. No dia imediato, então, né, depois que conheceu o Lísias, após a oração do crepúsculo, lembrando então que todo dia, né, logo que o sol nasce, eles fazem uma oração coletiva, Clarencio me procurou em companhia do atencioso visitador. Quer dizer, voltou o Clarencio e o Lísias no dia seguinte. Fisionomia a irradiar generosidade, perguntou abraçando-me: Como vai? Melhorzinho? Então, né, aquela atenção que a gente vê extremamente solícita de todos ali do nosso lar. O Clarencio então voltou para visitar ele e, abraçando ele, pergunta se ele está melhor, né? Como ele vai? É uma pergunta que a gente faz com frequência aqui, né? E aí, como você está? E aí a resposta é que varia muito, né, das pessoas. E vamos ver aqui que o André Luiz começa a falar. Esbocei o gesto do enfermo que se vê acariciado na terra, amolecendo as fibras emotivas. Quer dizer, como na terra, né? Ele também lá fez igual. Quando alguém pergunta, e aí, como você tá? Deu aquela amolecida, né? Se aproveita de alguém que está querendo trazer algum benefício. No mundo, às vezes, o carinho fraterno é mal interpretado. Obedecendo ao velho vício, comecei a explicar-me enquanto os dois benfeitores se sentavam comodamente ao meu lado. Então, perguntou como ele está e aí ele foi falar, né? Não posso negar que esteja melhor. Entretanto, né, esse entretanto que a gente coloca depois, né, de alguma coisa boa, sofro intensamente. Muitas dores na zona intestinal, estranhas sensações de angústia no coração. Nunca supus fosse capaz de tamanha resistência, meu amigo. Ah, como tem sido pesada a minha cruz. Agora que posso concatenar ideias, creio que a dor me aniquilou todas as forças disponíveis. Então começou aquela enxurrada, né, de lamentações, de queixas. Não que ele não tivesse sentindo tudo aquilo, não que ele não tivesse passado por momentos difíceis e ainda tivesse, né, sem condições plenas e tudo mais, mas é uma reflexão que vai começar aqui o capítulo a fazer e que vale, como eu falei, a gente ver a postura de nós e de muitas pessoas aqui, né, na Terra, quando pergunta como é que vai. Clarencio ouvia atencioso. Então, olha isso, né? Apesar da lição mostrar para a gente algo diferente dessa questão do lamentado, queixoso demais, os irmãos lá extremamente atenciosos, sempre demonstrando grande interesse pelas minhas lamentações, sem o menor gesto que denunciasse o propósito de intervir no assunto. Encorajado com essa atitude, continuei. Quer dizer, ele viu que eles estavam ali ouvindo ele com muita atenção. Então ele ficou até encorajado e deu sequência. Mas não que eles não vão depois dar uma lição sobre isso para que a gente aprenda
o que que isso nos traz de consequência. Mas, e aproveitando para deixar ele dar vazão, aquilo que ele estava precisando dar, né? Mas vamos só lembrar, ele passou 8 anos no umbral, sofrendo, extremamente envolvido com criaturas terríveis, foi auxiliado, estava extremamente abençoado naquele local, né? Maravilhado com a oração, com a sensação, com a sopa que ele tomou, com toda a atenção que ele estava recebendo até então. E é aí que vem a questão, né? Para que reclamar? Ele só tinha a agradecer, mas ele estava focando o lado negativo do que ele ainda sentia de ruim, que não que não fosse ruim, mas a questão é essa, né? Focar o lado negativo ao invés do que ele estava já recebendo de graça. Mas ele ainda, encorajado por aquela presteza, né, de atenção dos dois, continuou. Além do mais, meus sofrimentos morais são enormes e inexprimíveis. Amainada a tormenta exterior com os socorros recebidos, volto agora às tempestades íntimas. Quer dizer, ele reconhece, né, que ele recebeu muito auxílio, está feliz, mas aquilo que foi abafado, aquele fogo que estava acontecendo, né, nas tormentas exteriores, como ele fala, agora ele estava voltando às tempestades íntimas, né, ao pensamento, né, extremamente negativista ou focado na questão dos problemas e tudo mais. E aí, dando sequência, explicando o que estava atormentando ele intimamente, né? Que terá sido feito de minha esposa, dos meus filhos? Teria o meu primogênito conseguido progredir segundo o meu velho ideal? Quer dizer, estava preocupado com a família que tinha deixado para trás na terra, né? A esposa, os filhos. Ele tinha um filho primogênito que tinha uma série de planos para ele, né? E o que, que tinha acontecido, será que, disso tudo? E as filhinhas? Minha desventurada Zélia, a esposa dele, né, chamava-se Zélia. E a minha desventurada Zélia muitas vezes afirmou que morreria de saudade se um dia eu lhe faltasse. Então, tudo aquilo estava atormentando ele. Então, é uma reflexão que a gente tem que ter também pelo seguinte: eu já falei isso outras vezes. A gente acha que só sente, né, quem fica. Mas não, quem vai também. Então, o aprender a lidar com a separação é dos dois lados. Mas é necessário. Porque se eu estou aqui, eu tenho que ficar aqui, eu tenho propósito para isso. E se eu já fui, ou se alguém já foi, essa pessoa também. Ela também sente a separação, mas ela também tem um motivo de ter agora uma nova condição. E ela precisa encarar isso e precisa de condições que facilitem isso. Por isso a importância do tipo de oração que a gente faz para uma pessoa que desencarna. Se é uma oração extremamente sofrida, de apego, de lamentação, a gente emite para essa pessoa coisa ruim. E ao mesmo tempo, se a gente leva vibração de amor, de encorajamento, que ela possa seguir amparada e tudo mais, a gente está dando condições para essa pessoa seguir adiante. Mas no caso, o André Luiz estava envolvido com lamentações dessa separação. Não sei desde quando vivo o pesadelo da distância. Continuadas dilacerações roubaram-me a noção do tempo. Quer dizer, eu falei já aqui com relação ao tempo que ele ficou no umbral, mas isso porque a gente já estudou junto, né? Eu estou meio perdido, mas ele ainda nem foi orientado com relação a isso. Quanto tempo ele ficou perdido ali no umbral, ele ainda não sabe, ele não tem noção desse tempo ainda, e ele está lamentando isso, né? Quanto tempo eu vivo esse pesadelo dessa separação? Onde estará minha pobre companheira? Chorando junto às cinzas do meu corpo? Ou em algum recanto escuro das regiões da morte? Quer dizer, será que ela morreu também porque eu morri, né? Como ela falava? Oh, minha dor é muito amarga. Que terrível destino do homem penhorado no devotamento à família. Creio que raras criaturas terão padecido tanto quanto eu. Quer dizer, olha isso, né? Ele se acha pior das criaturas. O pior dos sofrimentos é o que ele está passando. Mas isso é característico, né, da pessoa que sofre. Achar que o dela é o pior dos sofrimentos. E não que não seja um sofrimento,
Mas olha como o André Luiz baixou o nível, né? Ele estava até agora reconhecendo um monte de coisa, de benefício, e agora ele, por conta de começar, né, puxou o fiozinho ali, aí foi descendo, só a ladeira abaixo. No planeta, vicissitudes, desenganos, doenças, incompreensões e amarguras abafando escassas notas de alegria. Depois, os sofrimentos da morte do corpo. Quer dizer, ele falando agora aqui que ele estava tão ruim, tanto quanto encarnado, que ele tinha um monte de série de problemas, agora pior ainda. Quer dizer, se sentindo o desamparado, né? Em seguida, martirizações do além-túmulo. Que será então a vida? Quer dizer, estava questionando até para que vale tudo isso, né? De que vale toda a vida que a gente passa encarnado e agora aqui, separado dessa família. Só queixa, né? Só negativismo, pessimismo com relação a tudo. Não estava conseguindo enxergar o lado bom das coisas, né? Que será então da vida, né? Como ele pergunta, sucessivo desenrolar de misérias e lágrimas? Quer dizer, é só sofrimento? Não haverá recurso à semeadura da paz? Quer dizer, ele achou que agora, nesse momento, ele já deveria estar numa condição de plenitude, de paz alcançada, de alegria sublime. E no capítulo anterior, quer dizer, no dia anterior, o Lísias já tinha explicado para ele. Você acha que é um passe de mágica, né? Que a gente pelo simples fato de desencarnar, a gente passa da condição de espírito imperfeito ou de um ser imperfeito a anjo. Ele já tinha sido explicado sobre isso, né? Mas agora ele caiu naquele buraco. Por mais que deseje firmar-me no otimismo, sinto que a noção da infelicidade me bloqueia o espírito. Como terrível cárcere do coração. Que desventurado destino, generoso benfeitor. Quer dizer, imagina, né? E o coitado lá, o Clarencio e o Lísia só ouvindo, extremamente atenciosos ainda, né? E aí, chegada a essa altura, o vendaval da queixa me conduzira o barco mental ao oceano largo das lágrimas. Quer dizer, olha isso, como é uma sequência de eventos que acontece quando a gente entra num baixo astral. Quando a gente começa a cultivar pensamentos negativistas e tudo mais. Então, olha o que ele está falando, vendaval da queixa. Me conduzir ao barco mental ao oceano largo das lágrimas. Quer dizer, ele foi conduzindo a esse afundamento dos pensamentos dele, que leva, consequentemente, a uma baixa de vibração constante ali. Clarencio, contudo, levantou-se sereno e falou sem afetação. Quer dizer, ele deixou ele extravasar, mas agora vem o alerta, né? Justamente o nome do capítulo, que se chama Precioso Aviso. É o que o Clarencio agora vai fazer, vai falar para ele. Meu amigo, deseja você de fato a cura espiritual? Então aí ele já interrompeu fazendo uma pergunta que assim faz ele rever tudo, né? Assim, você quer realmente ser curado espiritualmente? Ao meu gesto afirmativo, continuou. Aprenda então a não falar excessivamente de si mesmo, nem comente a própria dor. Então, isso, como eu falei, se a gente quiser um roteiro para a hora que a gente se perde na nossa vida, anotemos isso, né? Num momento de dificuldade, de amargura, se a gente quiser realmente encontrar solução para o nosso problema espiritual, aprendamos a não falar excessivamente de nós, dos nossos problemas, né? E nem comentar a própria dor. Tudo bem que isso é o que todos nós fazemos, mas essa é a recomendação. Esse é o aprendizado que nós estamos fazendo aqui através do estudo desse livro. E olha o que ele continua ainda falando, né? Por que que não, né? É o que muitos de nós fazemos, talvez todos aqui, né? Dependendo da situação. Mas olha o que ele fala. Lamentação denota enfermidade mental. E enfermidade de curso laborioso e tratamento difícil.
Então, simplesmente por isso. Porque a pessoa que está realmente no caminho certo, ela confia plenamente em Deus. Ela confia plenamente no que está sendo ali apresentado naquele momento na sua vida e sabe, entende que aquilo é ou uma aprovação, ou um testemunho necessário, ou seja lá o que for, mas aquilo não é para o nosso prejuízo. Então, lamentação significa não compreensão dos ensinamentos da vida, não compreensão que Deus está no comando, está no leme. Então, lamentação denota enfermidade mental. E enfermidade ainda de curso laborioso e de tratamento difícil. Então, a pessoa que entra nesse clima é difícil de sair muitas vezes. É indispensável criar pensamentos novos e disciplinar os lábios. Somente conseguiremos equilíbrio abrindo o coração ao sol da divindade. Então, olha que lindo isso, né? Eu não sei se posso seguir ou se vocês querem fazer algum comentário aqui, mas isso realmente é lição para o resto da vida. Pelo menos para mim é. Porque tem momentos em que a gente entra nesse clima de negativismo e baixa o padrão, e aí parece que as coisas só pioram em vez de se resolverem, né? Mas a gente tem a receita, né? Somente conseguiremos equilíbrio abrindo o coração ao sol da divindade. Classificar o esforço necessário de imposição esmagadora, enxergar padecimento onde a luta edificante, só identificar indesejável cegueira da alma. Só identificar, quer dizer, isso tudo só denota cegueira da nossa própria parte. E é por isso que muitas vezes, através do evangelho todo, o que Jesus faz muitas vezes é aparentemente uma cura material, mas não, isso é de um simbolismo muito grande. Jesus ajuda as pessoas a enxergar. E é o que Jesus veio fazer com a humanidade, curar a nossa cegueira da alma. Então, que nós possamos cada vez mais buscar esse enxergar, né? Porque muitas vezes a gente não enxerga nada disso do que ele está falando aqui. E vai ladeira abaixo. Quanto mais utilize o verbo por dilatar considerações dolorosas, no círculo da personalidade, mais duros se tornarão os laços que o prendem às lembranças mesquinhas. Quer dizer, é um hábito que quanto mais a gente entra nesse tipo de pensamento ou de cultivo mental, mais a gente vai ficando preso àquilo e aí quanto mais a gente permanece naquilo ou persiste naquilo, mais difícil depois a gente se livrar dessa teia, né, que a gente cai. O mesmo pai, olha aí agora a recomendação que ele dá para confiança, né? O mesmo pai que vela por sua pessoa, quer dizer, ele está ali sendo recolhido, recebendo atenção, recebendo carinho, e é a providência divina que permite isso. E o que o Clarencio está falando é o seguinte: o mesmo pai que te vela, oferecendo-lhe teto generoso, nesta casa, atenderá aos seus parentes terrestres. Quer dizer, o Deus nosso, Pai, né, está em todo lugar. Não existe desamparo. Então você tem que confiar. Do mesmo jeito que você está aqui sendo olhado por essa providência divina, os que ficaram lá também estão. Então esse é um alerta precioso realmente, principalmente em momentos em que a gente tem essa questão das perdas, né? Dos desencarnes, de alguém que foi ou quando a gente for. Mas não só. A lição ela é para todo tipo de lamentação que a gente acaba se envolvendo na nossa vida. Devemos ter nosso agrupamento familiar como sagrada construção, mas sem esquecer que nossas famílias são seções da família universal sob a direção divina. Quer dizer, não menosprezando os laços sagrados da família aqui, né, que a gente tem nessa nossa encarnação, mas não nos esquecendo de que essa família é um pedaço.
de uma família muito maior que a gente tem que aprender a valorizar. Então, ele ali agora também estava diante de irmãos. Ele ainda não vibra nessa sintonia, mas eles, o Clarencio, o Lísias e todos os que foram ali até agora ter junto com ele, eles já vibram isso, né? Eles já encaram ele como da família universal. Marco, Oi, posso fazer um comentário só? com certeza, claro. Que em relação a essa parte que ele fala de que Deus, o mesmo Deus que olha por ele, está olhando pelos parentes, mesmo aqui na Terra, porque às vezes a gente fica tão preocupado com a situação do outro, né? Achando que Sim, o outro está em é, perigo de alguma forma e aquilo toma nosso pensamento. E uma vez meu avô me falou isso, falou, pensa que a gente tem um anjo da guarda e a gente tem espíritos que estão perto da gente para cuidar da gente. Não precisa você ficar se preocupando com a situação do outro que muitas vezes você não vai conseguir resolver. sim. Não, e é verdade, isso denota, né, Bruna? É o que falou ali, a falta de fé da nossa parte. Porque se a É, gente acredita que Deus é pai de todos e ampara a todos, é claro que a gente tem que só tomar um cuidado com isso, né, Bruna? Porque assim, aí a gente então confiar demais na providência divina tira a gente do auxílio às pessoas. E agora, você falou uma coisa que é bem importante, é a preocupação exagerada. Agora, a atenção em poder também amenizar o sofrimento do outro é muito importante, né? sim. Agora, o É, desespero não. não deixar de auxiliar, mas não ser tomado por um desespero mesmo, uma preocupação excessiva que às vezes te impede de ajudar, né? Porque Sim, a gente fica, exatamente, acaba te inutilizando, né? é, É muito legal isso que você falou. E isso realmente, né? Seja aqui, seja para alguém que a gente está convivendo, um amigo, uma pessoa da família, seja lá quem for. Pode estar na pior situação, ela está amparada. Ou todo mundo seja, tem no que plano orar. espiritual. Sim, Somos nós quem nos fechamos muitas vezes, né, Bruno? Então, às é. vezes, o ainda não está solucionado, ou porque a gente precisa passar por aquilo para aprender alguma coisa, ou porque Uhum. às vezes a gente está se fechando contra esse auxílio que está ali do lado. É, E a pessoa às vezes está nesse negativismo, como o André Luiz está entrando aí, né? é uma vibração ruim. Então ele fala isso, está tudo sob a direção divina. Estaremos a seu lado para resolver dificuldades presentes e estruturar projetos de futuro, mas não dispomos do tempo para voltar às zonas estéreis da lamentação. Então, olha isso que o Clarencio também falou aqui, né? E é justamente o que a gente acabou de comentar. Eles estão constantemente à nossa disposição. Mas a hora que a gente se volta para a vibração diferente, eles não conseguem. Então, não dispomos de tempo para voltar às zonas estéreis da lamentação. Quer dizer, se você baixar esse padrão vibratório, a gente não tem tempo para perder com isso, né? Ou você vai ter que ficar ainda cultivando isso. E é por isso que é um alerta. Se você quer realmente a cura do seu problema espiritual, então sai disso. Sai dessa lamentação. Além disso, temos nessa colônia o compromisso de aceitar o trabalho mais áspero como bênção de realização. Então aí também a questão de como a gente encara um problema, uma dificuldade, né? Os trabalhos ou as provações maiores são as maiores bênçãos de crescimento, de aprendizado que a gente tem aqui na vida. Isso é fato. É que às vezes na hora do tumulto a gente não enxerga assim. Mas depois que passa, geralmente a gente tem essa consciência. Fala, nossa, olha o quanto eu aprendi nesse momento difícil que eu passei lá atrás. Só que na hora do momento difícil, ainda é difícil. Mas que a gente comece a ter essa consciência, né? Então, aceitar o trabalho ali, então, é um compromisso deles na colônia. Aceitar o trabalho mais áspero como bênção de realização, considerando que a providência desborda amor, enquanto nós vivemos onerados de dívidas. Olha isso, né? Quer dizer, quem somos nós para exigir coisa melhor ou coisas muito mais tranquilas, se nós
devemos ter coisa que não acaba mais de dívida. Nós temos que ficar felizes de poder pagar essas dívidas, né? Se deseja permanecer nessa casa de assistência, aprenda a pensar com justeza. Quer dizer, e olha isso, né? Esse alerta, se deseja permanecer nessa casa de assistência, quer dizer, ele tem o livre-arbítrio ainda, e isso acontece, infelizmente, com muitos do lado de lá. Recebem auxílio, mas aí, de repente, às vezes baixam o padrão vibratório e não conseguem se manter nesse local de auxílio. Voltam para zonas inferiores, voltam para o ambiente ali da terra, né, da casa e tudo mais. E aí não conseguem continuar sendo ajudados. Então não é o simples fato dele ter saído do umbral que impede que ele volte. E existem casos, inclusive no próximo livro, não sei, nós não chegamos ainda no Mensageiros, ele relata, um outro espírito lá relata o caso de pessoas que saíram para tentar ajudar e se envolveram com vibrações ruins e ficaram por lá. Não voltaram para o ambiente onde eles estavam sendo auxiliados. Nesse interim, secara-se-me o pranto, chamado abriu-os pelo generoso instrutor. Assumi diversa atitude, embora envergonhado da minha fraqueza. Quer dizer, aí ele enxergou o que ele estava fazendo, né? De certa forma, é ingratidão, né? Porque ele estava extremamente bem amparado e só reclamando. Então, naquele momento, ele percebeu o quanto ele estava sendo ingrato e por isso, né, envergonhado da minha fraqueza. Não disputava você na carne, prosseguiu Clarencio bondoso, as vantagens naturais decorrentes das boas situações? Não estimava a obtenção de recursos lícitos, ansioso de atender benefícios aos entes amados? Agora o Clarencio está chamando a atenção aqui para uma outra coisa. Na encarnados, a gente não sempre quer algum certo bem-estar ou alguma tranquilidade para as pessoas que a gente quer bem. E como que a gente faz isso, né? Não se interessava pelas remunerações justas, pelas expressões de conforto, com as possibilidades de atender a família. Quer dizer, você não tinha tudo isso como projeto de vida ali encarnado? Aqui o programa não é diferente. Apenas divergem os detalhes. Nos círculos carnais, a convenção e a garantia monetária, aqui, o trabalho e as aquisições definitivas do plano do espírito imortal. Quer dizer, a única coisa que diverge ali são os detalhes, mas na carne, muitas vezes a gente trabalha para conseguir convenções, né? E garantia monetária, quer dizer, ganho financeiro para o sustento, né, da nossa existência. Mas lá também existe um objetivo de trabalho, que é o próprio trabalho em si, né, e as aquisições definitivas do espírito imortal. Então ele tinha que conquistar também aquilo do lado de lá. Dor para nós significa possibilidade de enriquecer a alma. Olha isso daqui, né? Se também isso daqui não tem que ser algo que a gente tem que escrever em algum lugar para não esquecer. Porque a gente geralmente encara a dor como um grande problema ou uma punição de Deus, ou até esquecimento de Deus da nossa parte. Ah, não é possível, Deus esqueceu de mim, porque eu só estou tendo sofrimento e dor na minha vida. E olha como no plano espiritual eles encaram e enxergam a dor. Dor para eles significa possibilidade de enriquecer a alma. A luta constitui caminho para a divina realização. Então, como uma inversão de conceitos que a gente tem muitas vezes aqui na Terra, né? E que a gente deve reconsiderar tudo isso. Compreendeu a diferença? As almas débeis, ante o serviço, deitam-se para se queixarem aos que passam. As fortes, porém, recebem o serviço como patrimônio sagrado. Na movimentação
do qual se preparam a caminho da perfeição. Então aqui está a grande diferença, né, do como ele falou. Lamentação excessiva, por isso que para eles denota enfermidade mental. E aqui o que ele fala, para as almas fracas, né, débeis, quando o serviço aparece, elas deitam a si só reclamar. Ao passo de que para as fortes, a presença do serviço, né, recebem o serviço como patrimônio sagrado, na movimentação do qual se preparam a caminho da perfeição. Então, que nós possamos daqui para frente, mesmo que não seja a nossa reação instintiva, mas nos lembrar disso, que sofrimento, dor, é possibilidade de crescimento, de engrandecimento espiritual. E não prejuízo, e não castigo. E trabalho é também recurso para nosso crescimento. É possibilidade, né? É algo que nos prepara ao caminho da perfeição. Ninguém lhe condena a saudade justa, nem pretende estancar sua fonte de sentimentos sublimes. Quer dizer, a gente não está aqui menosprezando, o Clarencio está agora esclarecendo, né? Não estou aqui menosprezando essa saudade sublime que você sente e que é justa. Acresce notar, todavia, que o pranto da desesperação não edifica o bem. Então, olha aqui, mais uma frase, né? Uma observação que é uma lição. Então, chorar não tem nada de errado. O problema é o chorar com desespero, é o chorar sem fé, é o chorar sem acreditar que nós estamos nas mãos de Deus, da providência divina. Então, o pranto da desesperação não edifica o bem. Se ama em verdade a família terrena, é preciso bom ânimo para lhe ser útil. Então, se a gente quiser levar utilidade ou benefício de fato àqueles que a gente diz que ama, a gente tem que aprender a ter bom ânimo para que a gente possa levar esse benefício de verdade. Porque o choro do desespero não traz utilidade nenhuma para nenhuma situação. Fez-se longa pausa, a palavra de Clarencio levantara-me para elucubrações mais sadias. Quer dizer, o André Luiz ele tem uma capacidade muito grande também, ao mesmo tempo que ele ainda cai fácil, né? Ele tem uma capacidade muito grande de entender e de já tentar aproveitar aquele momento para que ele possa realmente reconstruir o engano, o equívoco que ele estava vivendo. Então, naquele momento, as palavras de Clarencio fizeram ele pensar de maneira mais saudável sobre tudo aquilo que estava acontecendo. Enquanto meditava a sabedoria de valiosa advertência, meu benfeitor, qual o pai que esquece a leviandade dos filhos para recomeçar serenamente a lição, tornou a perguntar com um belo sorriso. Então, olha isso, né? Agora é a parte que eu acho assim mais legal desse capítulo, além de todas as lições, né? Mas então falando que o Clarencio, ele não estava ali num tom de punição, né? Num tom de cutucar a ferida do André Luiz do erro que ele estava fazendo, né? Qual um pai que esquece a leviandade dos filhos para recomeçar serenamente a lição? Ele tornou a perguntar: então, como passa? Melhor? Quer dizer, ele refez a pergunta lá do começo. Tudo começou quando ele entrou no quarto do André Luiz e falou, abraçando ele, né? E aí, como é que você tá? E aí começou, né? A enxurrada de lamentação. Agora, depois da chamada e atenção extremamente carinhosa dele, né? Ele refaz a pergunta. E aí, como é que você tá? Como é que passa? Melhor? Contente por me sentir desculpado, à maneira da criança, da que deseja aprender, respondi conformado. Então, olha aqui, também é uma outra coisa. A cada vírgula desses livros eu fico parado pensando, né? Porque olha isso, porque o André Luiz poderia ter ouvido a advertência do Clarencio e se melindrado. Podia ter ficado chateado, podia ter falado, ah, você não me entende, e aí piorado ainda em mais reclamação. Mas não, a postura do André Luiz é humilde.
de humildade e reconhecimento de que ele estava realmente equivocado. E aí, como ele fala, né? Feliz porque ele tinha percebido que o Clarencio não estava bravo com ele. Já tinha desculpado tudo aquilo que ele tinha feito. Mas ele queria simplesmente alertar para que ele tomasse um novo rumo. E o André Luiz se colocando na condição desse que quer aprender. Né? A maneira de criança da que deseja aprender, então ele não foi orgulhoso naquela orientação do Clarencio e aproveitou aquilo e não se melindrou. Porque o que muitas vezes também nós podemos fazer na nossa vida é quando alguém nos alerta sobre alguma coisa que a gente está realmente fazendo de errado, é a gente só se revoltar ou não entender ou se melindrar, ficar com orgulho ferido e não aproveitar a lição. E aí o André Luiz, feliz, respondeu confortado, né, a pergunta novamente. Vou bem melhor, para melhor compreender a vontade divina. Então isso é uma grande lição, né? Eu acho que, por isso que eu gosto de ler e reler o Nosso Lar inúmeras vezes, porque cada vez que eu leio eu ganho uma injeção de ânimo. Eu de novo relembro coisas que eu comecei a aprender, mas ainda não se fixaram em mim. E aí termina assim, maravilhosamente, né, o capítulo 6 do Nosso Lar. Tudo bem para todos? Nossa, Comentários, maravilhoso. Muito bom. observações, comentários, perguntas? Verdade, a gente tem um monte de coisa que a gente não lembra, né? E aí, a hora que lê, da outra vez que nós lemos, eu prestei atenção em algumas coisas, dessa vez em outras. É, porque a gente já é diferente, Fabiana. Quando a gente acaba o livro, a gente já não é o mesmo que começou. E aí, se você lê de novo, você começa a perceber coisas que você não percebia naquele primeiro estágio de leitura, né? E assim é sempre com esses É livros. um capítulo que é muito diário, né? É todo dia. Esse tipo de comportamento, situação, enfim. É muito presente para a gente. Muito presente mesmo. E eu acho que aqui vale também uma outra reflexão. Não só a postura do André Luiz, que às vezes é a nossa postura, mas a postura de uma outra pessoa que faz a mesma coisa que o André Luiz e a gente na situação de Clarencio. Então, se a gente faz uma pergunta dessa para uma pessoa e a pessoa começa a descambar em reclamação, o que a gente vai fazer? A gente vai punir aquela pessoa ou a gente vai fazer ela entender que esse não é o melhor caminho, mas que eu já desculpei, né? Que se for algo que a pessoa está fazendo que está nos ferindo, porque pode ser alguma coisa que a pessoa está fazendo de reclamação que nos fere, ou não. Pode ser que é uma reclamação da vida dela. Mas o que a gente faz perante uma postura dessa? A gente alimenta aquela reclamação, porque muitas vezes o que a gente faz é isso. A pessoa começa a reclamar e a gente, ó, bota fogo na lenha, bota lenha no fogo, né? Só faz a pessoa cada vez mais entrar nessa vibração. E aí entra todo mundo nessa vibração lá para baixo. E cadê crescimento com isso? Cadê solução? Né? Então a gente pode pensar também nesse momento com relação a uma pessoa que está baixa, de baixa vibração, mas a gente ouvindo aquilo que a gente tenha, comece a ter a postura do Clarencio, de ouvir com calma, deixar ela falar. Olha, até isso é nessa lição, nesse capítulo, né? Primeiro, não interrompe, deixa ela extravasar. Aí depois, tenta puxar ela para outro tipo de vibração. Porque aí a gente vai estar conseguindo levar verdadeiro benefício para aquela pessoa, né? E às vezes a gente começa a reclamar e nem é involuntário, né? A gente nem percebe. E às vezes a gente leva uma chamadinha assim, alguém fala, ah, mas olha pelo lado bom. Aí você fica pensando, meu Deus, por que que eu tava reclamando, né? É, exatamente. E vira um hábito, né, Bruno? É, vira A um gente, é hábito. como você falou, a gente nem sabe por quê, porque já é instintivo. A gente já está viciado naquilo. E aí entra de novo no ciclo, né? Cai naquela Sim. teia. E olha como a gente faz coisas que nos prejudicam e não tem às vezes nem consciência disso, certo?
Certíssimo. Muito bom. Então, beleza. Muito legal. E domingo que vem,